Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 3 de abril, estamos no 5º domingo da Quaresma. O evangelho de hoje é de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Meu irmão, minha irmã, os fariseus e os escribas levam a Jesus uma mulher surpreendida em flagrante adultério. Eles querem saber se Jesus é fiel à lei que manda lapidar, apedrejar estas mulheres adúlteras. Os escribas e fariseus não pedem a Jesus uma sentença forense, mas um parecer sobre a aplicação da lei de Moisés para o caso particular daquela mulher que eles trazem para Jesus. Jesus imediatamente vê o que os acusadores daquela mulher não conseguem ver. Jesus fixou nos olhos aquela mulher e leu no seu coração. Lá encontrou o desejo de ser compreendida, de ser perdoada e de ser libertada. Jesus, inclinando-se, escreve com o dedo na terra. Faz isso de propósito, ou melhor, com propósito. Ele deseja dar tempo, fazer refletir, despertar a consciência das pessoas. A quem pretendia julgá-la e condená-la à morte, Jesus responde com um primeiro longo silêncio, cujo intuito é deixar emergir a voz de Deus, tanto na consciência da mulher como na consciência dos seus acusadores. Como os acusadores insistem, Jesus precisa tomar a palavra para apelar para a consciência de cada um. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Segue-se um segundo longo silêncio. Jesus volta a escrever no chão agora para esperar que quem não tiver pecado execute a sentença de morte. Essa atitude serena de Jesus revela uma força extraordinária que desmascara o pecado mais grave daqueles que acusam a pecadora. Ele obriga a própria consciência a voltar-se para si mesma. Os acusadores estavam voltados unicamente para fora, unicamente dedicados a acusar e a condenar a adúltera, em vez de examinar-se a si mesmos. Estavam atentos ao pecado da mulher, mas perdiam de vista a si mesmos. Exigiam o cumprimento da lei, mas eles mesmos não viviam interiormente o que a lei prescrevia. Pior do que isso, pior, os acusadores condenavam a adúltera não por aversão ao adultério, mas para se afirmarem como justos e para pôr Jesus à prova. Condenam a pecadora não porque odeiam o pecado,
mas simplesmente porque fazem do pecado do outro uma cortina de fumaça para não verem as próprias misérias. Essa é a lógica distorcida que cria a ilusão de ser uma pessoa melhor, desqualificando o outro, acusando severamente o outro de erro, acusando severamente o erro alheio, unicamente para não ter que fazer qualquer esforço de mudança dos próprios comportamentos. Em vez de só se preocuparem com o pecado alheio, os acusadores deveriam se esforçar em viver a virtude. Com efeito, não há condenação mais firme do adultério e da luxúria do que viver a castidade. Assim acontece com os outros pecados. A condenação mais clara da desonestidade nas coisas públicas é a justiça vivida pessoalmente. A reprovação mais eloquente da preguiça é a laboriosidade praticada. A desaprovação mais sentida do despudor é o recato e a discrição. O veredito de Jesus é claro: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Em outras palavras, cada um de vocês se examine a si mesmo, se apresente ao julgamento da própria alma, se constitua diante do tribunal da própria consciência. A reação ao apelo de Jesus é tão surpreendente quanto triste. Ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Permanecem somente Jesus e a adúltera, permanecem somente a mísera e a misericórdia. O texto bíblico não fala explicitamente do que causou na consciência da mulher o apelo de Jesus. Podemos imaginar que ela deva ter se sentido envergonhada, humilhada pela sua falta, que tenha se sentido aterrorizada uma vez que foi deixada sozinho com o único que podia atirar a primeira pedra. Ela estava agora sozinha com o seu grande pecado diante daquele que não tem pecado. Levantando-se, Jesus pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Precisamos prestar atenção. Jesus não diz para a mulher que ela pode ir e continuar a viver como lhe pareça melhor. Absolutamente não. Ele diz: de agora em diante não peques mais. Desta forma, Jesus ajuda a pecadora a olhar para o futuro com esperança, pronta a começar a vida nova. A partir de agora, se quiser, poderá viver no amor. Depois que se revestiu da misericórdia, embora permaneça a condição de fraqueza por causa do pecado, tal condição agora é dominada pelo amor, que consente olhar para o futuro e viver de maneira diferente. O perdão não é esquecer o passado, não é cancelar o passado. O mal cometido não pode mais ser cancelado, nem a morte vai cancelar o mal cometido. O perdão, no entanto, é a possibilidade de uma vida nova, de um futuro novo. Jesus não perdoa o pecado, Jesus perdoa o pecador, ou seja, abre ao pecador a possibilidade de começar uma nova vida. Vá e de agora em diante não peques mais. O perdão é a possibilidade de mudança. Nisso consiste o milagre do perdão. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? O perdão tem um preço. Para Jesus, o preço do perdão da pecadora e de nós pecadores foi aceitar a morte para que nós pudéssemos viver uma vida nova. Ninguém pode perdoar se não estiver disposto a morrer um pouco para si mesmo. Para perdoar é preciso escolher a possibilidade de um novo futuro ao pecador, em vez de reclamar o meu direito que foi violado. Só posso fazer isso com a graça daquele que morreu por mim
quando eu era seu inimigo. Vale a pena perdoar? A resposta a isso só pode ser a ressurreição de Jesus. Jesus perdoou a pecadora, perdoou tantos pecadores públicos, perdoou até os seus algozes. Valeu a pena perdoar tanto? Se ele não tivesse ressuscitado, deveríamos dizer que ele foi o mártir do perdão, mas que isso não valeu a pena. A razão última de valer a pena perdoar é a ressurreição do Senhor. Nós corremos dois riscos quanto ao perdão. Podemos pecar por abusar da misericórdia ou por não acreditar na misericórdia. Presunção ou desespero são dois pecados contra a esperança. Façamos hoje o propósito de não esquecer o passado, mas ter dele uma memória reconciliada. Isso só é possível com o perdão de Deus. Permitir que o Senhor faça surgir em nós e nos outros uma nova realidade. Lutar contra o pecado e confiar na graça de Deus para vencê-lo.